Rádio Pampa, Pampa Saúde. Lembrando que você sempre participa pelo nosso programa através do e-mail ouvinte@pampa.com.br. Obrigado pelo carinho, pela sintonia de vocês, que sempre estão, inclusive, sugerindo pautas, somente por e-mail, ouvinte@pampa.com.br. No nosso Pampa Saúde, uma sugestão de ouvinte, que é sobre cirurgia plástica das pálpebras, que tem um nome muito especial, que é blefaroplastia. Blefaroplastia. Tudo bem? Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Maino, pela primeira vez no nosso programa. É uma satisfação estar aqui, né? O Dr. Maino, o Maino, é gestor do Serviço de Cirurgia Plástica do nosso Hospital Mãe de Deus, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a SBCP, mestre em cirurgia pela Universidade Federal da nossa URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que nominho complicado de dizer esse, doutor? Comprido, né? Mas na verdade é a cirurgia de pálpebra que serve não só pela condição estética, né, doutor? É verdade, a blefaroplastia é um procedimento que visa corrigir deformidades das pálpebras superiores e inferiores. Certo. O nome é complicado, mas na realidade é a plástica das pálpebras, né? Pode ser exclusivamente das pálpebras superiores, pode ser exclusivamente das pálpebras inferiores, pode ser também o tratamento de ambas as pálpebras. Pode ser individualizado do lado direito ou esquerdo, pode ser dos dois lados. Pode existir caso, às vezes, de ser unilateral, exatamente. O tratamento da pálpebra, ele envolve o nome, ele não especifica se é reparador ou se é estético. Certo. Na verdade, é o tratamento cirúrgico das pálpebras. O reparador, geralmente, por uma questão genética? Não, eu, por exemplo, minha família toda é com esse olho inchado. Não, a gente chama como reparador o tratamento de lesões, por exemplo, como paralisias faciais, pode ter, por exemplo, tumores de pálpebra, não são tão infrequentes, até no Rio Grande do Sul, nós temos uma população oriunda da Europa, então pele muito clara, exposição ao sol, não é infrequente a gente encontrar pacientes que tenham lesões palpebrais que podem ser tumores, inclusive malignos, né? Então a questão tumor de pele, mas ocular também. Exatamente, mas assim, o tratamento reparador, ele envolve isso, ou a gente trata a pele por algum problema de tumor, ou a gente trata o músculo por alguma deficiência, tipo paralisia, ou até um termo médico que a gente chama de pitose, que é a pálpebra muito caída, que é um déficit ou da musculatura ou um déficit, às vezes, de uma paralisia facial. Essas paralisias faciais ocorrem por que, em média, doutor? Tem várias formas de apresentação, né? Tem paralisias que podem acontecer pelo frio, entendeu? Por traumas, eventualmente até por derrames. Então existem formas de tu corrigir isso daí, porque a pálpebra, ela serve, tem um mecanismo de proteção do olho, da córnea. Então, se a pálpebra fica entreaberta, por qualquer motivo que seja, ela provoca um ressecamento da córnea. E isso daí causa problemas graves. Então, esses casos a gente chama de tratamento esreparador. O que a gente realmente vê com grande frequência no consultório são os outros casos, que são a busca da correção estética, que é pelo excesso de pele, seja por pessoas que têm mais idade, e aí uma flacidez, uma propensão para ter mais pele, ou até o acúmulo e a apresentação além da pele flácida de gorduras que nós temos tanto na pálpebra superior e inferior, que faz aquela sensação que a gente parece estar inchado, sabe? Dormiu muito, exato. Aí a correção, ela tem o cunho estético. Bem, obviamente, como a gente está falando em duas formas de tratamento, vamos às duas. Vamos explicar as duas. Quando a gente tem uma lesão que é reparadora, a gente sempre tem que atentar para a causa da lesão. Então, um paciente que tenha, por exemplo, o que seria o mais simples, uma lesão de pele, um tumorzinho de pele, a gente tem que fazer uma biópsia. E a reparação da pálpebra, às vezes, ela pode ser simplesmente o fechamento, quando a pálpebra, essa lesão é menos que 1/4 do tamanho da extensão da pálpebra, a gente consegue aproximar
simplesmente sem fazer muitos movimentos. Sim. Quando ultrapassa isso, aí já fica difícil, porque a pele da pálpebra ela é exígua, e além da pele da pálpebra nós temos uma Rádio Pampa, uma plataforma que dá sustentação, que é o chamado do tarso. Certo. E, bem, o que acontece? Aí nós temos que utilizar técnicas realmente mais complexas. Às vezes tem que fazer enxertos ou pegar a pele de outro lado da face, da testa, para poder preencher isso daí. Quando a gente está falando em cirurgia estética, normalmente a gente não tem essa dificuldade, porque a gente vai, na realidade, só tirar o excesso. A gente não vai provocar e nem deve provocar um déficit de tecido. E tem o ponto certo, porque se passar, pode exatamente, que é a grande complicação, né? Então, existe um dogma aqui em cirurgia plástica, a gente procura sempre em médio virtus, né? Ou seja, a gente não vai nem ao 8 nem ao 80. É procurar sempre fazer o necessário para a gente ter um bom resultado. Se a gente ultrapassa, a gente cai praticamente num defeito palpebral, que é o que a gente cria para resolver um problema de tumor. Então tu vê como é uma coisa tênue. Tu está corrigindo um excesso para chegar ao que deveria ser o normal anteriormente. Digamos uma pessoa de 60 anos está com flacidez de pele. Ela quer na realidade voltar a ficar com a pele que ela tinha aos 30, 40 anos. Se tu ultrapassa esse limite, ou seja, retira mais do que tu deves retirar, tu cai numa situação como se tu retirado um tumor, ou seja, vai faltar pele. Vai faltar pele. Se faltar pele, vai abrir o olho. E aí nós temos um problema grave. Aí passamos a ter que tratar uma complicação da cirurgia estética através de uma blefaroplastia reparadora. Isso é ter que colocar um pouco mais de pele. Aí tem que tirar a pele de um outro lugar para a pele não ficar aberta, exatamente. Para o olho ficar fechado. Rádio Pampa, Pampa Saúde. Estamos conversando sobre a plástica de pálpebras, por N motivos aí que o doutor está nos esclarecendo. O doutor Maino já explicou que há fatores genéticos, também características, né, familiares, raciais, no caso aqui do Rio Grande do Sul, também no alto índice de ter tumores, né, da pele mais clara, enfim, do europeu. E muito sol também pode prejudicar, doutor? Sem dúvida alguma, né? O sol, para nós que temos uma população de pele clara, é prejudicial. Então essas campanhas todas que a gente vê no verão, a gente fica sempre muito atento, porque nós temos, como a sazonalidade é muito grande no Rio Grande do Sul, nós passamos grande parte do ano sofrendo com frio, e quando chega no período do verão a gente quer se expor, pegar um calorzinho, né? Só que o sol, ele realmente ele causa efeitos cumulativos e em toda a região da pele do corpo, que é o nosso maior órgão. A pele é o maior órgão do corpo. Então tu pode, através do sol, em excesso, em horários não adequados, ter tumor de pele no braço, na barriga, nas costas, enfim, na perna, e inclusive na face, e provavelmente, se tratando de face, na pálpebra também. Na pálpebra também. Essas pálpebras caídas que as pessoas têm dificuldade, às vezes inclusive do cílio entrar dentro do olho, doutor, pode ser corrigida com esse tipo de cirurgia? Sim, sem dúvida. Essa, na realidade, é a maior indicação da blefaroplastia estética, né? São as pessoas que têm a pele fica muito flácida, fica caída, e ela acaba dobrando por cima dos cílios, dificultando a visão, e esse excesso de pele tem que ser retirado, para que a pessoa possa não só visualizar melhor, facilita a visualização, mas também para mudar um aspecto mais jovial. É em cima ali na curvinha aquela do olho que se diz, né? Exatamente, na prega palpebral. E aí tira um bichinho. É um bichinho, exatamente, mas é um bichinho tipo picanha, porque a gente tira o bichinho de pele, de músculo e de gordura. Sim, nós tiramos pele, nós tiramos uma faixa do músculo que acaba ficando flácido com a idade, e em grande parte dos casos nós também tiramos as gordurinhas que acabam ficando flácidas e ficam expostas. Então, se você tirar só a pele, às vezes a pálpebra ela fica um aspecto mais suave, mas se tu não retiras a gordura que está por dentro, tu fica com aquele ar de cansado ainda, porque a pálpebra fica para fora. Exatamente, essa sensação de inchaço. Essa gordura pode ser transferida para baixo do olho, por exemplo, porque pode. Tem o olho mais aprofundado. Cada caso deve ser individualizado. Mas pode ser utilizada. Pode. Não desperdiçada, porque ao contrário, também existem pessoas que na parte inferior das pálpebras
pessoas mais magras, elas acabam ficando com aquele olhar encovado, sabe? Aquele, como se a pessoa tivesse olheira. Aquilo ali, na realidade, é a falta da gordura. Rádio Pampa. Então, é temerário que tu retire a gordura de baixo. Então, o que a gente faz? A gente pode aproveitar ou a gordura de cima, que é retirada antes, ou até a gordura de baixo, ela é mudada de posição, para que aquela região próxima dos olhos, próxima assim da maçã do rosto, ela não fique tão profunda, ela fique mais suavizada. Então, você pode fazer o programa olhando para mim, né? Quer dizer, eu estou olhando para ti. Essa situação. É aquelas pessoas ao contrário, que tem embaixo gordura. Aí a gente tem que retirar. Alto. Aí é o contrário, a gente tem que retirar. Então, assim, a cirurgia nunca é um caminho único. Nós temos várias opções de tratamento. Eu gosto sempre de enfatizar para o público em geral que a cirurgia plástica, como ela trata sempre de lesões tanto estéticas como não estéticas, o cirurgião plástico tem que estar muito bem preparado. Então, assim, procurem sempre um médico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O médico cirurgião plástico que tem essa credencial, ele fez uma formação extensa, ele fez 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, ele fez esse foco, né? Ele tem esse foco e ele tem a possibilidade de, justamente, mesmo numa correção que é estética, ele tem o armamento todo, toda a experiência para tratar em correções não estéticas. Por isso que o teu caso, o caso de uma pessoa que está do lado, é completamente diferente. No caso, tu tem que tirar gordura, no outro tem que colocar gordura. Num tu tem que tirar muita pele, no outro tem que tirar pouca pele. Num tu tem que tratar o músculo, no outro não tem que tratar o músculo. Então, a pessoa só consegue realmente atingir o resultado adequado quando ela tem uma boa preparação. E o paciente tem que, obviamente, consultar. Muitas pessoas ligam para o consultório: eu tenho que fazer uma cirurgia de pálpebras. E eu posso ir aí? E aí não, mas não é assim, né? Tem que vir aqui. Mas é que eu já andei me formando e eu vi uma entrevista. A gente, quando dá uma entrevista, a gente procura falar de coisas mais genéricas. Cada caso deve ser completamente individualizado no consultório, justamente porque há, às vezes, assimetrias numa própria pessoa, em que, como eu falei, às vezes tu pode fazer uma blefaroplastia, uma correção de pálpebra do lado direito, em que tu tira a gordura, tira a pele, e do lado esquerdo, a pessoa não tem flacidez de pele na pálpebra. Que é diferente um lado do outro. Ela pode ter a sobrancelha caída, que é um assunto que é muito interessante, porque como a gente está tratando da região orbital dos olhos, às vezes os pacientes chegam pra gente com queixa de pálpebra caída e a pálpebra não está caída. O que está caído que baixou. E o tratamento não é retirada de pele da pálpebra, e sim a elevação da sobrancelha. Da mesma forma, tem pacientes que chegam questionando: eu quero tratar as rugas dos olhos, quero fazer uma cirurgia de pálpebras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ruga é provocada pelo movimento do músculo da pálpebra. A cirurgia de blefaroplastia não trata a ruga lateral. A ruga lateral, para você diminuir a expressão da ruga lateral, tu tem que fazer o uso da toxina botulínica, para tu paralisar a musculatura e diminuir. Que nem precisa de cirurgia. Não precisa de cirurgia. Já é uma evolução nesse aspecto, né, doutor? Então a gente tem que sempre, quando avaliar um paciente com uma queixa de pálpebras, olhar a testa do paciente para ver se ele tem simetria ou assimetria das sobrancelhas, a face do paciente para ver se ele tem alguma assimetria também na região da maçã do rosto, o número de rugas de cada lado, o mecanismo de abertura e fechamento das pálpebras. Às vezes a pessoa pode ter um músculo de um lado mais forte do que o outro, aí parece que a pessoa tem um olho mais aberto do que o outro, e aí ela quer tirar a pele do que está mais fechado. E na realidade tu não tem que tratar a pele, às vezes tem que tratar o músculo, porque o músculo dá uma simetria, né? Para simetrizar. Então a gente banaliza às vezes os procedimentos, ficam muito banalizados na forma de conversas interpessoais,
Mas o fato é que cada paciente deve ser individualizado para ver o que ele busca e o que a gente pode oferecer. Muitas pessoas se queixavam, e parece que evoluiu muito, e quero que o senhor explique, que quando faziam cirurgias nos olhos, como nós leigos dizemos, ficava com aquele olhar de peixe morto. Parece que isso já está sendo superado, ou aquilo era um erro de ser ali um perito mesmo na cirurgia, não ficar com aquele olho caído assim? Normalmente, quando a técnica é bem feita, isso não deve acontecer. Percebe. Não, isso não deve acontecer. É um equilíbrio que eu te falei entre Rádio Pampa, o retirar de mais ou retirar de menos. Por retirar de menos, às vezes tu pode não ter o resultado que o paciente espera, mas tu não causa complicação. Em pálpebra é melhor sempre retirar de menos do que retirar de mais, seja na superior, seja na inferior. Porque como a gente tem pouca pele, a retirada em excesso ultrapassou o limite ali vou deixar mais esticadinho, falta pele. Já vou adiantando, porque daqui a 10 anos não pode ser assim, né? Não pode. Já tirei mais porque daqui a algum tempo vai... Não dá, porque justamente o grande problema, na verdade o mecanismo da nossa pálpebra fisiológica é proteger os olhos. A retirada em excesso deixa os olhos entreabertos. O olho entreaberto resseca, tu pode perder. É outro problema, então, mais grave. O grande mistério é a gente poder equilibrar a retirada necessária, nem de mais, nem de menos. O caso que tu me disse que as pessoas ficam com aquele olhar de peixe morto, ou até com a parte inferior meio aberta, é porque foi retirado demais. Às vezes até, como é que se chama? Aqui embaixo aparece o vermelho do olho, porque cortou demais. Porque tirou pele demais. Essas incisões são feitas internas ou é em cima dos cíliozinho de baixo? Pode ser feito tanto interna. Depende do caso, né? Depende do caso. Quando a gente faz a incisão dentro do olho, é porque a princípio tu não acredita que a retirada de pele vai ter benefício, apenas a retirada da gordura. Então a incisão interna não é para tirar pele, é para tirar a gordura que está. O caso não era pele, mas gordura. Exatamente. Quando a gente faz a incisão externa, normalmente a gente faz o tratamento da pele, mas também pode não precisar mexer na gordura. E na parte superior, na pálpebra, sempre com corte interno? Na parte superior, sempre é externo. Sempre é externo. Sempre a história do que se brincou do bicinho aqui. Exatamente. Que é a mais adequada. Que é a mais adequada, exatamente. Por que as pessoas às vezes também parecem com a testa mais longa? Puxa para trás? É a questão da sobrancelha que o senhor explicou? Exatamente. Tem muito em mulheres, isso que depois parece que até precisa um certo implante às vezes. Exatamente. Então aí eu Mas eu acho que é técnica que está passando, né, doutor? Mas isso não é de técnica de pálpebra. Não só, é aquela para levantar rugas, exatamente as rugas, exatamente. Que a testa fica comprida, né? Larga. O cabelo fica, o implante do cabelo fica muito mais para trás. Você percebe geralmente que é no caso mais estético até da mulher, ele ficou com a testa longa porque fez plástica. Né? Mas não foi em relação à região das pálpebras. Aí tu está falando de plástica, exatamente, da face, da região superior da face, da testa. O que é que muda e evolui? Porque hoje a ciência e a tecnologia evolui muito da plástica dos últimos 10 anos para cá. Parece, eu estou até exagerando um pouco nessas questões de mitos do olho de peixe morto, da testa longa, mas parece que isso evoluiu muito. O que mudou com a chegada do Botox, alguma coisa assim? Ou novas? Eu acredito que o que tenha mudado talvez pela experiência e maturidade dos cirurgiões e acompanhamento dos casos passados, é que as cirurgias devem ser mais conservadoras. Existe um movimento bem claro, a gente vê isso no consultório, de que ninguém quer ficar mais com estigma do operado. A melhor cirurgia é aquela que ninguém percebeu. Ninguém percebe, ou seja, muito bem, fulano, descansou, tirei férias. Pequenos movimentos, ou seja, pequenas cirurgias feitas não com resultado que não é para ser duradouro, mas temporário, mas feitas com parcimônia. Então, uma mulher, que na verdade acaba sendo a maior parte do nosso público no consultório, que nos procura com 35, 40 anos, ela tem idade ou não tem idade para operar por uma falta? Pode ter. A questão não é a idade, é a necessidade do que ela está apresentando. Se ela fizer um procedimento ainda nessa fase, quando ela tiver 10 anos a mais, ela vai precisar tirar menos, ou talvez nem mexer
aos 50, entendeu? E ao passo que se chega uma pessoa que está mais madura, 50, 60 anos, e vai fazer um procedimento assim, às vezes qualquer movimento que tu faça fica muito aparente, porque ela já teve uma flacidez mais importante. Rádio Pampa. Então eu acho que o que está realmente mudando é que as cirurgias estão sendo feitas de forma mais conservadora, como se popularizou a cirurgia plástica, todo mundo tem informação, as pessoas estão nos procurando mais cedo, então os procedimentos acabam também sendo feitos de forma mais tranquila, entendeu? Sem pressa de resolver tudo lá no fim da vida, entendeu? As pessoas vão fazendo aos pouquinhos. Até porque a pele já não é mais a mesma, não pode ser resultado de uma pessoa mais jovem. Exato. Numa cirurgia de plástica, enfim, no caso específico, reparadora e hoje com o uso do Botox, me ocorre lhe perguntar, as pessoas que usam Botox e de um belo dia começam a parar de usar Botox, esta pele não vai ser mais flácida que uma pele de quem não usou Botox? Não. O Botox, ele tem uma... Não vai recuperar o tempo que ficou Botox, sem flacidez por causa do Botox? O Botox, ele não trata a pele, ele trata o músculo que está embaixo da pele. Eu falo pele, a expressão da pessoa. Mas assim, o uso continuado não vai afetar. O que acontece é que quando a gente usa o Botox, tu tem que repor o Botox a cada 4, 6 meses, permanentemente, para ter o mesmo efeito. Mas o fato de tu usares um Botox durante 3, 4, 5 anos, não significa que ele vai te atenuar, ou seja, tu vai ficar, então daqui a 5 anos eu vou estar melhor porque eu usei Botox 5 anos. Nem o contrário, também não vai te piorar. Nada a ver, bem lembrado. É a necessidade de cada pessoa e é uma coisa que está lhe afligindo. Tem pacientes que me procuram e eu não indico Botox, eu acho que não vai ter benefício, indico diretamente o procedimento cirúrgico. Tem pacientes que me procuram para fazer cirurgia e eu indico Botox. Então, é como eu falei no início, depende do diagnóstico que constatou. Mas o Botox não vai interferir nem para melhorar, nem para piorar se a pessoa usa, entendeu? É o período que a pessoa está usando, o que está acontecendo naquele momento, é que ela deve ser tratada. O Botox, na verdade, ele segura, vamos chamar assim para nós entendermos, e quando para, ele volta ao normal ou ele recupera, aquela pele recupera o que deixou de ter tido flacidez? Não sei se eu me fiz claro. Eu entendi a sua pergunta. Na realidade, o Botox, como eu falei antes, ele não muda a pele, ele paralisa o músculo. Certo. Então, mas esse músculo depois, ele recupera o que ele não se... Recupera, porque tu faz uma paralisia temporária. Obviamente, se tu tá falando que uma pessoa colocou o Botox, é porque a célula já foi lá, ela já tinha uma musculatura que estava funcionando demais e isso já estava causando o enrugamento da pele. Quando tu usa o Botox para paralisar o músculo, no momento que ele não mexe mais, a pele que está por cima também não mexe, então as rugas elas atenuam. No momento que passa o efeito do Botox, ele começa a funcionar, as rugas volta a aparecer. Mas para ficar mais claro para o nosso ouvinte, uma pessoa com 40 anos de idade usa Botox durante 5 anos. Aos 45 anos de idade resolveu parar com o Botox, vai ser um susto grande porque não apareceu esse evolutivo de 5 anos, ou o Botox fez com que ele tenha essa flacidez de pele e de músculo, no caso o Botox é para músculo? Vai ser um susto grande. Vai ser. Aí é que eu queria chegar. Vai ser um susto grande. Agora entendi a tua pergunta. Vai ser um susto grande, porque ele não vai, como eu falei, é um tratamento temporário. No momento que tu faz tratamento, as coisas aparecem. Vou te dar um outro exemplo. Nós estamos falando de pálpebra. Tu passa o ano inteiro sem fazer uma academia, usando só roupa. Aí no primeiro dia que tu vai botar um calção para ir na praia, tu olha pra barriga e olha assim, não sou eu. Não sou eu. Mais ou menos isso, entendeu? A gente naquela tá maquiando com Botox uma expressão. Quando tu deixa de usar o Botox, a expressão volta. Então a pessoa realmente, a gente fala em susto, mas volta no evolutivo, começou aos 40, mas ele vai ter rosto de 45. Exatamente. Não parou no tempo. Não, a gente não vai parar a musculatura, muito menos a pele. Bem lembrado isso. A cirurgia é demorada, é feita em clínica ou tem que ser em hospital? Essa no caso específico nosso da cirurgia de pálpebra para o ouvinte. Olha, a cirurgia plástica, acho que na medida do possível ela deve ser feita em hospital. Não vou dizer que não existam clínicas bem aparelhadas, tá?
Mas existe um consenso de que a gente tem que ter a maior segurança possível para uma intercorrência que se o paciente é bem avaliado no consultório, se ele faz os exames, todas as avaliações pré-operatórias necessárias, a gente corre muito pouco risco, até numa clínica. Só que a gente nunca fala em risco zero. Eu sempre falo isso. Não há risco zero em cirurgia. Então, numa intercorrência, se tu estás no ambiente hospitalar, tu tem todo o arsenal terapêutico, aparato técnico e médico para tu socorrer, se houver necessidade de uma intercorrência. Mas existem, sem dúvida alguma, clínicas muito bem aparelhadas para isso aí. O tempo da cirurgia ele é variável, dependendo, na verdade, do que a gente vai fazer. Se nós falarmos de uma cirurgia padrão, que é retirada de pele superior, com retirada de gorduras, retirada de pele inferior com retirada de gorduras, é uma cirurgia de 1 hora a 1h30. Essa reposição de gordura e retirada, que às vezes pode ser feita no caso, é na mesma, no mesmo procedimento? É tudo no já tirou da pálpebra superior e colocou embaixo, gordura, tudo no mesmo? Na hora, tudo feito na hora. Que bom, né? Essas cirurgias, elas podem ser feitas com anestesia geral, mas normalmente faz anestesia local com sedação. O paciente fica dormindo, a gente coloca um anestésico na região das pálpebras, faz o procedimento, em torno de 2, 4 horas, estando bem recuperado, o paciente vai embora. É uma cirurgia de ambulatório. Cuidados e ressalvas, por exemplo, diabético, pressão alta, são pacientes, são cuidados que a gente mas tem pode fazer? Pode, desde que o paciente esteja com a sua doença controlada. Então é muito importante que na avaliação pré-operatória questão de coração também, exames de coagulação, exames para diabetes, no mínimo eletrocardiograma, para a gente ver se a pessoa tem algum problema cardiovascular. Mesmo os que acham que não tem, você já sabe qual exatamente qual é o padrão da pessoa, né? E isso não contraindica o procedimento, desde que o paciente tenha estabilizado a doença prévia. Claro. Cuidados pós-operatórios. Isso. Normalmente essas cirurgias, elas são, como a pele da pálpebra é muito fina, a recuperação também é muito rápida. Não só a cirurgia, mas o pós-operatório. Então, de 4, 5 dias, a gente já retira os pontos das pálpebras. Nesse período da saída do hospital até o 4, 5 dias, o paciente deve evitar de sair de casa, entendeu? Ficar com a cabeceira da sua cama elevada, fazer compressas para diminuir o inchaço. Vai ficar sempre com algum grau de hematoma, isso é normal. Clássico derramezinho que fica escuro, normalmente 10, 15 dias se recupera. Depois de 5 dias, normalmente a gente libera as pessoas para suas atividades sociais e procura orientar aqui para exercícios físicos e exposição ao sol que se aguarde pelo menos 60 dias. Mesmo que esteja tudo cicatrizado, ainda há algumas áreas ali dentro, realmente onde a gente mexe no pálpebra, das gorduras, precisam esperar um pouquinho. Só uma dúvida final, a questão de queloide também tem que ser verificada antes, a pessoa tem que falar se já teve esse tipo de problema? Isso faz parte da consulta, da avaliação. Mas é bom lembrar às vezes. Sem dúvida. O médico avaliar. Só que é muito difícil de acontecer nessa região, tá? Cicatriz de petróleo, porque a pele mais fina do nosso corpo é nas pálpebras. Então, é realmente muito difícil de acontecer esse tipo de complicação. Rádio Pampa. Que bom, que aula, pena que passa tão rápido, tantas perguntas. Quero que o senhor volte mais vezes. Obrigado. Dr. Marcelo Maino, fique à vontade, um telefone, um site até para as pessoas tirarem dúvidas, a sua clínica, enfim, onde o senhor atua, no Mãe de Deus. No Mãe de Deus Center, o telefone do consultório é 3333 2033. 3333 2033. Dr. Marcelo Maino, cirurgia plástica do Hospital Mãe de Deus, gestor aí do serviço, especialista, inclusive, que sempre tem que grifar, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e assim é que tem que ser feito. Já voltamos.